Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de tópicos avançados em agricultura irrigada. Nessa disciplina a gente está vendo o R, o software do R, tá certo? Para a aula de hoje vai ser uma continuação da aula passada, que a gente vai continuar vendo a parte de geoestatística, tá bom? Para essa aula a gente vai precisar desse pacote Recolor Brewer, que ele tem várias opções de cores, gradientes de cores, é interessante. O ggplot 2, pacote raster que a gente já viu na semana passada. Esse pacote aqui é novo, o SF, vocês vão ter que instalar, tá bom? E esse daqui também, Maps, tá bom? Vocês vão ter que instalar também. Para essa aula a gente vai usar essa tabela de dados. Só mostrar aqui para vocês. Ela é um conjunto de quase 1000 linhas com latitude, longitude, temperatura máxima, mínima e precipitação, média, tá certo? A média das máximas, das mínimas e da precipitação para a região do Mato Piba, tá certo? Do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, tá certo? Oeste da Bahia. A gente também vai precisar de um outro arquivo que eu vou passar para vocês junto com esse arquivo dos dados, um outro arquivo que se chama unificado SHP. Esse é ponto .shp. Esse SHP ele é um formato de arquivo, a abreviação para shapefile, tá? É aquele contorno que a gente viu, que a gente fez o download na semana passada, na aula passada. Nesse caso, como não é um estado do Brasil, é uma região, seria muito complicado, a gente teria que ir selecionando município por município. Então eu já estou mandando, já vou mandar para vocês esse arquivo já pronto, tá? Em seguida a gente vai precisar fazer o seguinte. Existe uma transformação aqui que a gente vai precisar fazer, tá? Bom, primeiro eu vou, só para vocês verem como ele tá, o gráfico. Só um minuto. Pronto, aí vocês estão vendo, ele tem o mapa da região do Mato Piba, tá certo? Aqui está o oeste baiano, enfim, e os outros municípios, tá? Mas aqui está aparecendo a divisão, os limites entre municípios. Então eu preciso usar uma função aqui, eu vou chamar de map1, stunion, tá certo? Mas antes, além disso, eu preciso usar outra função que se chama s_spatial, tá certo? Essas duas funções são do pacote SF, tá? Quando eu faço isso e eu ploto esse gráfico, eu represento esse map1, vocês vão ver, pronto, sumiram todos os limites entre os municípios, tá certo? É isso que a gente precisa. Agora, se eu quisesse representar só o limite da região com os eixos, eu precisaria usar a seguinte fórmula, a seguinte função, map.axis, tá? Ele faz o eixo do gráfico, tá bom? Pronto. Agora, eu vou fazer aqui só um vetor com as cores, tá? Usando a função brewer.pol. Aqui eu vou usar n igual a 8, o número de cores igual a 8. E aqui vem uma string, né, um texto. Eu vou colocar aqui spectral. Existem várias opções aqui, tá? Eu
até animo vocês aqui, procurem essa função no Google, vai sair uma imagem das cores e os nomes desses conjuntos de cores, tá? A gente vai usar aqui o Spectral porque é um conjunto de cores, um gradiente fica bem legal para mapa, tá bom? Em seguida aqui eu vou mudar rapidinho só o tema, tá? Para ficar tudo já no tema preto e branco aqui, BW, Black and White, do ggplot. E aqui primeiro eu vou fazer um plot, um gráfico. Deixa eu ver. Primeiro vem a nossa variável, né? Eu poderia escrever assim, data igual a dgel, e aí AES, x igual a long, y igual a lat, tá certo? X igual a longitude, y igual a latitude. E aqui eu vou mudar as cores com relação à temperatura máxima, tá certo? As cores dos pontos. Aí aqui, Geon, vocês devem estar lembrados, Geon Point, tá? Só para ficar melhor, size igual a 2, tamanho dos pontos igual a 2. E aqui vem uma parte do código do ggplot que é bem importante, que é esse aqui. Eu poderia usar o chord fixed, e aí dentro dele escrever ratio igual a 1, a razão entre os eixos igual a 1. Isso é a mesma coisa que escrever chord equal, tá? Mas aqui eu consigo determinar, fazer aquilo de mudar as cores, tá? Então eu uso scale, underline color, underline gradient, n, tá certo? Esse daqui. Que eu consigo colocar aqui um vetor, aquele vetor que a gente criou antes, tá? Para ele mudar, fazer todo o gráfico baseado nesse esquema de cores aqui, o MyPaw, tá bom? Quando eu aperto isso, desculpa, aqui dentro eu preciso escrever colors igual a MyPaw, tá? Quando eu faço isso, ele cria um gráfico. Vocês devem estar reparando que isso aqui é um esquema, né? Um esquema de grid, bem parecido com aquilo que eu mencionei na aula passada. E aqui o esquema de cores Spectral, tá certo? Do azul até o vermelho, passando pelo amarelo, sendo que o vermelho mais escuro são os valores mais altos de temperatura máxima, e os valores em azul, azul claro, mais escuro aqui também, são os valores de temperaturas mais baixas, tá? É importante, se eu não usasse isso aqui, eu vou comentar aqui, se eu não usasse esse chord equal, como que ficaria o gráfico? Ficaria assim, tá certo? O ggplot tenta ocupar toda a área possível para fazer o gráfico, e não é o que a gente quer. Por isso que a gente precisa usar esse chord equal ou aquela outra função chord fixed, ratio igual a 1, tá? Eu vou substituir aqui só para vocês verem. Ratio igual a 1, vocês vão ver que tem o mesmo resultado que o chord equal, tá certo? A razão entre o x entre longitude e latitude igual a 1. Quer dizer, quando aqui tem 2, tá certo? 2 graus, aqui tu vai ter 2 graus, tá? Ele mantém a mesma proporção. Bom, existe uma outra opção para fazer esse gráfico, que eu acho que fica, inclusive, mais representativo, tá? Eu preciso usar também de novo o ggplot, mas eu vou construir o gráfico do ggplot diferente, tá? Por que eu uso só o ggplot aqui, sozinho, sem nada dentro? Para chamar o pacote, tá? Aí eu ponho mais geom raster, tá? Aqui dentro do geom raster, eu ponho data igual a dgel,
é praticamente a mesma coisa. X igual a long, y igual a lat, praticamente a mesma coisa que estava aqui dentro, tá? E aqui, fill igual a, eu vou fazer temperatura mínima agora, tá? Mais, de novo eu preciso, aqui eu vou pôr outra função que se chama geopath, que essa função vai servir para incluir esse mapa, o contorno, tá certo? Da região. Aqui eu vou colocar então geopath data igual a map 1, e aqui no AES eu coloco x igual a long, y igual a lat e group igual a group, tá? Isso não se importa de entender esse group igual a group, porque se eu não puser isso aqui, ele vai entender que é uma linha e ele vai ligar os pontos no final, tá certo? Não vai criar não vai ficar correto no mapa, tá? Esse long e lat, isso aqui entrou por padrão quando eu usei essa função asSpatial, tá certo? Se a gente for ver o map, ou map 1 melhor, map 1, ele não apresenta o map aqui, ele não apresenta, tá vendo, dimensões x e y, ele não apresenta nada de longitude e latitude, apesar de que o valor é longitude e latitude. Ele está aqui como longitude x e latitude y, tá? Então, quando a gente usa essa função asSpatial, ele muda, tá certo? Se vocês virem, se vocês olharem aqui, ele muda para essa classe Spatial Polygons, tá? Que é um polígono, tá certo? Um conjunto de dados que formam um polígono na hora que a gente plota, tá bom? Aqui, além disso, eu preciso de novo chord equal, sem nada dentro, tá? E aqui a questão da escala muda um pouco, eu preciso scale, underline fill, underline gradient n, de novo, tá certo? Muda esse fill, porque não é só a cor do ponto, não é um gráfico de pontos, é um gráfico, aqui eu estou criando um gráfico diferente, que se chama, que com essa função, esse parâmetro fill, tá certo? Que é preencher, vocês já vão ver como vai ficar isso aqui. E isso de novo, colors igual a myPol, tá? Isso vai ser o mesmo esquema de cores. Quando eu clico Ctrl Enter, ele gera esse gráfico aqui, tá certo? Que está aparecendo aqui na área de plotagem. E vocês veem que agora não existe nenhum ponto branco entre os dados. Como o ggplot, através desse geom raster, ele reconhece que os pontos estão espaçados da mesma distância, tá? Se tivesse uma grande falha aqui, ele não faria esse gráfico, tá certo? Ele reconhece aqui que existe uma medida padrão entre os pontos. Então, se vocês repararem, cada ponto representa uma área. Aqui seria necessário calcular qual é a área, né? Mas a gente vê que eles representam uma área. Aqui dá para ver bem esse ponto azul aqui no meio. E essa área o R já reconhece automaticamente, tá certo? Bom, peraí. Agora existe uma outra questão. Imagina imaginem que eu fiz aqui, eu vou selecionar desse dgel, eu vou chamar de dgel 1, eu vou selecionar aqui, eu fiz então
usando a função sample de 1 a 959, eu escolhendo 100 valores aleatórios, tá certo? 100 valores, então, quando eu coloco essa função dentro aqui do DataFrame DGL, ele seleciona esses índices, tá certo? Esses números aleatórios de 1 a 959, tá bom? 959 era o número de linhas dessa tabela DGL, tá? Aqui eu estou selecionando então aleatoriamente 100 valores, tá? Só para representar para vocês um outro aspecto interessante do ggplot que ele permite, tá? Aqui então eu vou usar ggplot map 1 AES x igual a long y igual a lat, tá? De novo, group igual a group mais geom polygon fill igual a light gray. Aqui light gray é só uma cor, tá certo? É só vai ter um preenchimento cinza claro e a cor da borda vai ser igual a preto, tá certo? Mais geom point. Aqui sim vem os nossos dados de gel1 AES x igual a long com L maiúsculo, y igual a lat também com L maiúsculo. De novo eu vou fazer aqui pela temperatura mínima, tá certo? As cores. E de novo com coordenadas iguais, tá certo? A razão entre x e y é igual. A hora que eu faço isso, o ggplot ele cria então esse polígono que ele chama, né? Essa região definida pelo nosso mapa, pelo nosso shapefile. Ele colore aqui com a cor que eu escolhi, poderia ser branco, tá? Poderia ser qualquer cor, na verdade. E representa os nossos pontos. Aqui eu não selecionei a cor, mas o ggplot ele entende como essa variável temperatura mínima são valores variáveis, não são valores fixos, ou seja, não é um fator, né? Não está como classe fator, ele está como classe numérico. Quer ver? Se eu fizer aqui a classe do dgel1 t mínimo, ele está como numérico. Quando o ggplot reconhece isso aqui como numérico, ele já faz automaticamente a escala aqui, com esse padrão de cor azul, tons de azul, com os valores que eu obtenho, né, entre o máximo e o mínimo do que eu tenho no meu gráfico, tá certo? Entre os meus valores. Nessa aula a gente vai precisar usar o pacote raster e outros dois pacotes que a gente não usou até agora, que é o SP e o gstat, tá? Só lembrando que aqui eu estou usando a função library, que é para ativar ou carregar, né, e importar os pacotes, mas vocês, se não tiverem usado esses pacotes antes, tem que instalar, né? Tem que usar aquela função install packages, tá certo? E colocar o nome aqui, entre aspas, raster, por exemplo, tá certo? Bom, eu vou rodar aqui. Para essa aula eu vou ensinar como fazer a questão de triangulação, tá certo? Uma das técnicas usadas na triangulação. E para isso eu criei aqui, eu tenho um conjunto de dados, eu vou copiar para a tela aqui,
tá? X, Y e Z, tá? 11 valores, eu chutei aí alguns valores. Se a gente plotar só o X e Y, desculpa, eu preciso carregar aqui primeiro. Se eu botar X e Y, vocês vão ver que são valores aleatórios, assim, que eu fui chutando para, enfim, ter uma apresentação qualquer, tá? Se vocês quiserem, podem chutar outros valores. O X e o Y aqui eu deixei entre 0.1 e 10, né? O 0 e 10. E aqui valores em torno de 100, tá certo? Como se fossem valores de altitude, por exemplo. Imagina que você fez um levantamento, que você tem um levantamento altimétrico, você tem essas medições de altitude, tá? De altura. Então, eu vou fazer aqui que eu vou chamar de D1, tá? Só um data frame com os valores de X, Y e Z, tá? Em 3 colunas. Depois disso, eu vou precisar fazer um grid, tá certo? Ou uma grade, um conjunto de pontos. Para isso, eu vou fazer dentro de um data frame, eu vou chamar de X valores entre 0 e 100, desculpa, entre 0 e 10 a cada 0.1, tá certo? E aqui eu preciso colocar times igual a 101, vocês já vão entender por quê, tá? O y vai ser praticamente a mesma coisa, eu vou copiar aqui e colar, tá? Aqui eu só vou mudar each. A gente já viu mais ou menos a funcionalidade, né, do times e each, esses dois parâmetros aqui da função repetir, tá certo? A hora que eu faço isso, só para mostrar para vocês, eu tenho então 1000 valores, tá certo? Aproximadamente 1000 valores entre 0 e 10. Aqui nesse caso, na coluna X, ele vai de 0.1 em 0.1 até chegar em 10. Aí o valor de Y muda, mais ou menos como a gente já viu na aula anterior, que a gente viu um pouco sobre como se faz um grid de pontos, tá certo? Quando eu faço isso, aí eu preciso usar uma função que se chama coordinates, tá? Ponho o nome da nossa data frame dentro do grid, e aqui eu coloco os nomes das colunas, X e Y, tá certo? Essa função coordinates ela vai mudar, quer ver? Antes de rodar essa linha 12, eu vou rodar aqui no meu console class grid, tá certo? Vocês veem que é um data frame, tá aparecendo aqui data frame. A hora que eu faço isso daqui e rodo de novo o class grid, ele muda, tá vendo aqui? Spatial points. Ele muda a classe. Isso é importante porque tem certas funções do R que só aceitam determinados tipos de classe de dados, tá certo? Aí depois a gente precisa usar outras duas funções, gridded, o nome do nosso grid, tá certo? Igual a verdadeiro. Isso aqui transforma para um tipo de... eu vou mostrar para vocês. É só fazer de novo aqui, class grid. Ele muda um dos atributos, tá certo? Eu acho que eu não rodei isso aqui, né? Pronto. Spatial pixels, então ele entende que é algo que vai formar uma imagem, todos os pontos do grid vai formar uma imagem, então ele se chama Spatial Pixels. E depois eu tenho que usar aqui Full Grid, com o nome do nosso grid dentro, igual a verdadeiro também.
E da mesma forma, agora ele se chama, ele é da classe Spatial Grid, tá certo? Isso tudo, essas 4 linhas, enfim, essas 3, né, do 12 aqui a 14, eu preciso fazer dessa forma, tá certo? Não posso fugir dessa sequência, tá bom? Eu vou criar aqui um D2 só para não perder o valor de D1, tá? E depois eu preciso usar a mesma função coordinates, tá certo? Só que agora para D2 e de novo aqui o nome das colunas x e y, tá? E aqui agora que entra a parte da triangulação em si, tá? Eu vou chamar aqui de Z, como eu chamei a coluna de dados Z, tá? Eu vou chamar de Z underline IDW. IDW é a técnica que a gente vai usar, que se chama, eu vou comentar aqui, Inverse Distance Weighted, tá? Ou seja, é uma ponderação pelo inverso da distância, tá? Então aqui eu preciso usar, eu vou usar aqui, isso é uma coisa que eu acho que eu não tinha comentado com vocês. Quando eu quero, se existem funções que pertencem ou que apresentam o mesmo nome, a gente quer usar uma específica de um pacote, eu posso usar assim, ó, quando eu digito gstat, aparece essa opção, gstat, 2 pontos, 2 pontos. Isso quer dizer que ele vai pegar especificamente a função que eu quero desse pacote, tá certo? E aqui, IDW, abro parênteses, aqui eu coloco Z em função de 1, ou z til 1, D2, new data igual a grid, tá? Que é o que ele vai interpolar, e dp igual a 2.0 ou 2. Esse idp é o peso, tá? Que é o inverso da distância que vai estar recebendo. Então, D2 é o nosso grid, desculpa, é o nosso data frame, só que nesse formato, se eu fizer aqui, class D2, vocês vão ver que ele é um Spatial Point Data Frame, tá? Então ele é especial, uma classe especial do pacote SP, tá? Essa função só funciona, se eu colocasse aqui D1, ela não ia funcionar, tá certo? Por isso precisa ser D2, por isso que a gente precisa usar essa fórmula coordinates, tá? Quando eu faço isso, ele me diz Inverse Distance Weighted Interpolation, ou seja, fez a interpolação. Aqui eu vou chamar de ZIDW1, que eu preciso transformar esse ZIDW no formato raster, tá? Para poder representar isso graficamente, tá bom? Quando eu faço isso, então permite que eu plot ZIDW1, tá? Vocês veem aí então o gráfico que gerou, tá certo? Com valores, com uma escala já nas cores corretas, tal, indo do valor mínimo até o máximo, é claro. E aqui existe uma função extra que se chama contour, ou do inglês, né, contorno. E aqui eu coloco a mesma coisa, ZIDW1 e add igual a verdadeiro, tá? Só para não apagar essas cores, ele vai adicionar o contorno ao nosso gráfico. Então, se eu rodo de novo essa e essa, ele adiciona então os pontos, as linhas e os títulos, né, as etiquetas de cada linha, tá certo? Aqui
Bom, só para a gente pode representar também os pontos, né, aonde estavam essas medições. Porque se vocês repararem, aqui e aqui existe uma linha bem pequenininha, bem assim pequena mesmo. Então eu posso colocar aqui PCH 16, que vai me dar um ponto cheio, tá certo? Uma bolinha cheia. Quando eu faço isso, então eu vejo que esses dois pontos que eu mencionei anteriormente, eles realmente são pontos onde foi medido, onde eu tinha uma das medições, tá certo? E aqui é importante dizer, eu vou mudar, eu vou copiar isso tudo, tá? Só para vocês não perderem, vou saltar aqui um pouco. Se eu mudasse isso aqui, tudo bem, de 0 a 10, mas por 0.2, aqui eu tenho que mudar para 51, porque cai pela metade. Aqui também 0.2 e 51. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso. É exatamente para vocês entenderem a importância do grid, tá? Da resolução do nosso grid, na verdade. A hora que eu ploto de novo aqui, vocês veem, então, um pouco mais pixelado, né? Dá para reparar um pouco bem aqui onde tem essas divisões, essas diferenças mais fortes, tá certo? Como se fosse uma rampa. Tá? Aqui dá para ver bem também os pixels um pouco maiores. De novo, o contorno não muda muita coisa, tá? Muda um pouco, mas não muda muita coisa. Mas é por isso que é importante a gente sempre pensar muito bem qual é o grid que a gente vai usar, tá certo? Nesse caso, esse ponto daqui, se vocês repararem, ele não tinha a linha, tá certo? Não foi representada essa linha que apareceu aqui com o grid mais fino, tá certo? Então isso vai mudar um pouco o jeito que o R interpreta, né, e representa os resultados, tá certo? Bom, pessoal, essa era a aula. Até mais.